Então, falar que o próximo presidente ou a próxima pessoa que possa assumir o país vai trabalhar contra o país, vai trabalhar, de certa forma, contra os interesses da população, isso ninguém tem como saber quem será o próximo presidente. É claro que o presidente Temer ainda não caiu, mas eu tenho certeza que ele irá cair em si, irá renunciar. Você acredita na renúncia, né? Eu acredito na renúncia. Eu, particularmente, acredito na renúncia por parte dele. Não acredito que ele não tem mais a governabilidade, da mesma forma que a ex-presidente Dilma não tinha governabilidade no final do seu mandato. O presidente Temer acabou de perder os últimos resquícios de grupos políticos que o apoiavam. Já estava, você pode ver, pela própria reforma trabalhista, onde eles tiveram, foi 290 e poucos votos, longe dos 308 votos, ganhou apenas porque era maioria simples. Para se concretizar realmente uma reforma da Previdência, ele vai necessitar de no mínimo 308 votos, coisa que vai ser muito difícil para dar continuidade, né, ao seu plano de governo, ao seu plano de... Estão caindo ministros todos os dias. Aliás, agora não estão caindo, né? Estão se afastando, né? O Temer virou um bode de bicheira, né? Ninguém está encostando mais nele porque a coisa está bastante complicada. Uma pergunta, você acha que havendo lá a possibilidade do TSE caçar a chapa Dilma Temer, o que vai acontecer? Eleição indireta? Quem vai tomar conta? Será que entra alguém? O Maia tá complicado, o Eunício também. Quem chega ali? A presidente do STF, a ministra? É um nome. Primeiro nós temos que definir. É claro que se for pela legislação de hoje, se nós garantirmos a nossa Constituição, que nós devemos sempre defendê-la com unhas e dentes, nós teremos uma eleição indireta. Mas a população está cobrando e a população quer uma eleição direta. Eu também não vejo por que não se ter uma eleição direta. Eu vejo a questão da nossa Constituição e de respeitar a nossa Constituição e de respeitar nossas leis. Não é porque nós estamos passando por um momento de crise que a gente vai passar por cima da nossa Constituição e passar por cima das nossas leis. O ministro Celso de Mello disse que tudo que a gente precisa está lá na Constituição. Exatamente. E por mais que o momento peça, e seria necessário às vezes deixar a escolha à população. Nós precisamos de um presidente escolhido pelo povo. Quem sabe um presidente escolhido pelo povo tem força para continuar, para fazer até as mudanças que o Brasil precisa. Eu nunca fui contra as reformas. Eu fui contra a reforma trabalhista, sou contra a reforma Previdência, mas da maneira como está sendo apresentada. O governo do PMDB sempre apresentou propostas com jabutis. É verdade. Sempre no meio de cada proposta você tem um jabuti diferente. Eu queria lhe perguntar o seguinte: a gente vive uma crise também econômica e me preocupa aí muito, eu acho que a você também, a qualquer brasileiro, a questão das grandes empresas que nós temos, os conglomerados. A gente tem hoje aí uma Friboi que está se mudando de vez para os Estados Unidos. A gente tem o Odebrecht, Queiroz, Galvão, essas empresas todas, Petrobras, que sofreram bastante. Por quê? Porque você tinha uma coisa de um lado que estava a fome com a vontade de comer. A corrupção existe porque ela está instalada ali no meio de tudo isso. O que a gente pode esperar da economia do Brasil depois desse momento? Porque isso aí vai ter que passar aí rápido, né? Eu sei que nós estamos passando por um momento de dificuldade, por um momento difícil na nossa economia, um momento de crise econômica, um momento de crise política. Eu não vou dizer que era necessário, mas quem sabe com essa crise que nós estamos passando, nós estamos amadurecendo politicamente, e eu acho quase como necessário. Todos os outros grandes países já passaram por esse problema e ainda passam por esse problema. Nós vemos casos de corrupção direto nos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos foi construída com a democracia dos Estados Unidos ela não foi construída, ela foi conquistada, ela foi batalhada. Toda a população, hoje um dos países mais democráticos, a gente fala dos Estados Unidos, lá eles têm mais de 1 milhão de cargos eletivos. Mais de 1 milhão de funcionários públicos são eleitos diretamente pela população. Até o delegado, o xerife. Até o delegado, até o xerife, os procuradores. É verdade. Então, no nosso país, nós estamos passando por um processo de amadurecimento. Como eu disse, quase consigo dizer que é necessário isso que a gente está passando. Nós vamos passar por esse momento de crise e eu tenho certeza que o Brasil, um país lutador que é, um país composto de pessoas trabalhadoras, pessoas que acreditam no futuro, eu tenho certeza que nós iremos conseguir sair dessa crise. Mas nós não podemos aqui também pensar apenas no individual. Eu não posso, o deputado federal Expedito Neto, pensar com um partido, pensar com o presidente da República, pensar com as empresas igual
nós tivemos ontem o Joesley, um dos donos da empresa JBS, fazer o que fez com toda... Pelo amor de Deus. Pois é, então nós temos que ter responsabilidade, a população precisa ter responsabilidade, os meios de comunicação precisam ter responsabilidade. Gente, independentemente da qual sua bandeira partidária, independentemente se você acredita nos políticos ou não, acredita que existam políticos decentes, que existam políticos bandidos, existam políticos que realmente não tem outro caminho a não ser o da prisão, a não ser o lá de Curitiba, de dar satisfações ao juiz Sérgio Moro. Gente, nós precisamos acreditar no nosso país. No meio de toda essa crise tem um país sangrando. E se nós não tivermos forças para nos organizar, para erguer a cabeça e trabalhar por um país diferente, infelizmente nosso país pode estar à beira de um colapso econômico.